A Ucrânia acabou de usar seu F-16S em uma de suas jogadas mais ousadas até agora. Por meses, esses jatos americanos focaram na defesa, abatendo drones e mísseis russos. Agora a Ucrânia está mudando de estratégia, contra-atacando com precisão. Um piloto do F-16 revelou detalhes sobre as novas missões de ataque e por que a Rússia deveria estar preocupada. Os detalhes são raros, mas a mensagem é clara: o jogo aéreo da Ucrânia acabou de subir de nível. Em 27 de março, o Kyiv Post divulgou uma entrevista exclusiva com um piloto ucraniano de F-16, segundo o jornal. O piloto, cujo rosto está coberto por uma máscara que também ajuda a obscurecer sua voz, provavelmente para evitar qualquer chance de identificação, ofereceu detalhes sobre as ousadas incursões que a Ucrânia tem realizado com seus caças fabricados nos Estados Unidos da América. Um piloto confirma que a Ucrânia está utilizando jatos em 2 grandes operações de ataque diárias, realizando missões com outros pilotos. O piloto não fornece muitos detalhes sobre as missões. Não surpreende que a Ucrânia evite revelar detalhes de suas ações, temendo fornecer à Rússia informações que possam ser usadas para defender os alvos ucranianos. No entanto, o piloto revela que a Ucrânia tem algo que Putin esperava que não tivesse: vasta inteligência sobre seus alvos russos. Segundo o piloto anônimo, os alvos são conhecidos antecipadamente graças ao bom funcionamento da inteligência, contrariando alegações da mídia sobre a falta de dados de inteligência. Ele pode estar se referindo à suspensão temporária do compartilhamento de inteligência militar implementada pelo presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, contra a Ucrânia no início de março. Essa suspensão, que provavelmente foi uma manobra para pressionar o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a avançar com as negociações de cessar-fogo, durou apenas alguns dias antes de ser suspensa. No momento, parece que não há problemas com o fluxo de informações para os pilotos de F-16 da Ucrânia. Segundo o piloto, nossas forças de inteligência se adaptam rapidamente e recebem informações atualizadas. Essa inteligência está auxiliando a Ucrânia a atacar alvos russos. O piloto também confirmou que a carga de seu jato era suficiente para a tarefa. Quase todos os mísseis atingem seu alvo, afirma o piloto. Mais de 80% dos mísseis que lançamos atingem seus alvos, destruindo drones Shahed e mísseis de cruzeiro, lançados do mar, ar e terra. Esse comentário pode fornecer pistas sobre os tipos de alvos que o F-16 da Ucrânia está mirando. Os drones Shahed são um alvo de alta prioridade. Em setembro de 2024, a Ucrânia afirmou que a Rússia lançou 8.060 drones em posições ucranianas desde o início da invasão de Putin em fevereiro. Os drones fabricados no Irã estão se tornando um problema cada vez mais preocupante para a Ucrânia em 2022. Em fevereiro de 2025, o Kyiv Independent relatou que a Rússia modificou drones para torná-los uma força de ataque ainda mais potente. Em particular, o Shahed-136, que agora é um dos principais drones de ataque da Rússia, foi atualizado para que agora carregue uma ogiva de 98 quilos. A Rússia encontrou uma forma de quase duplicar a capacidade destrutiva dos drones aterrorizantes, que antes era limitada a 50 quilos. A desvantagem para os russos é que o maior peso dos drones Shahed atualizados limita seu alcance em comparação com a versão anterior. Seu alcance caiu de 1.349 km para 650 km. Isso limita o número de alvos que a Rússia pode atingir com os novos drones, embora essa limitação seja uma troca pela maior potência de cada ataque bem-sucedido. A Ucrânia compreende que a Rússia ainda pode lançar drones Shahed de trás das linhas de frente capazes de atingir alvos na região de Donbass. Relatos de pilotos sugerem que as incursões recentes da Ucrânia focam em desempenhar um duplo papel ao lidar com os drones. Na frente defensiva, os pilotos do F-16 estão abatendo esses drones do céu. É provável que a Ucrânia também esteja usando seus F-16 para realizar ataques terrestres contra depósitos russos, para eliminar o máximo possível desses drones antes que eles subam aos céus. Existem as missões, um termo geral que cobre praticamente qualquer operação realizada por uma força aérea. Antes, a Ucrânia tinha limitações nos tipos de missões que podia executar.
Isso é evidenciado pela descrição do F-16 sobre os tipos de jatos que ele acompanha em suas missões. Mikoyan 29, Su-24, Su-25 e Su-27 são todos aeronaves da era soviética feitas na Rússia. Embora essas aeronaves ainda representem uma ameaça considerável, elas são antigas e bem conhecidas pelo exército russo, possibilitando o combate eficaz. Pegue o Mikoyan 29 como exemplo. O jato foi introduzido na década de 70, especificamente como uma resposta ao então novo F-16S americano. E para ser justo, os dois jatos se comparam bastante bem um contra o outro. O F-16 tem 14,9 metros e 12,7 centímetros de comprimento, com envergadura de 9,7 metros e 23 centímetros. Já o MiG-29 mede cerca de 17,3 metros de comprimento, com envergadura 1,22 metros maior que a do F-16. Isso dá ao F-16 uma vantagem. É mais difícil de ser detectado em radares e mais manobrável em espaços apertados. Esse tamanho menor também dá ao F-16 um peso menor, 19.700 libras contra as 24.250 libras, do MiG-29. Isso permite viajar por uma distância máxima de 2.000 milhas. O MiG-29, por outro lado, tem um alcance máximo de 1.392 km náuticas. Segundo o Slash Gear, a única vantagem do MiG-29 sobre o F-16 é seu teto de serviço um pouco mais alto. Um artigo da Newsweek de 2023 fornece mais detalhes sobre as diferenças. O veículo entrevistou um piloto que havia pilotado ambos em um momento em que os aliados da Ucrânia ainda estavam debatendo se enviavam ou não os F-16 para a Ucrânia. O ex-membro da Força Aérea Polonesa chamou o MiG-29 de fantasma de uma era passada e afirmou que não gostaria de pilotá-lo em combate real. Eu poderia passar horas destacando as vantagens do F-16 sobre o MiG-29, mas acho injusto por serem duas ligas distintas atualmente, acrescentou o piloto. Pequenas diferenças causam um grande impacto, de acordo com o piloto polonês. O cockpit do F-16 é menor que o do MiG-29, mas é projetado para ser perfeitamente confortável para o piloto. O design estava ausente no MiG-29, afirma o piloto. O F-16 também possui maior visibilidade que o MiG-29, principalmente devido à sua cobertura em forma de bolha. Isso permite que um piloto de F-16 veja atrás de si, o que não é um recurso no Mikoyan 29. O piloto polonês afirma que os dados recebidos por um piloto de F-16 são muito superiores aos de um piloto de MiG-29. Com este, você precisava de controladores de solo para achar o inimigo. O radar do MiG-29 era tão obsoleto que só conseguia rastrear um alvo por vez. Não me entenda mal, foi um grande prazer pilotar um Mikoyan 29, conclui o piloto. Contudo, seu tempo passou. Ele destaca que o MiG-29 tem capacidades limitadas de ar para a terra, o que não ocorre com os F-16. Por que isso importa no contexto das ousadas incursões que a Ucrânia realiza agora em suas missões combinadas? O F-16 fornece um avião muito mais avançado para a Ucrânia. Os Mikoyan 29, juntamente com as variantes Sukhoi, que os F-16S estão voando, têm limitações que os impediram de causar um verdadeiro impacto contra a Rússia durante a guerra. Com o apoio de um F-16, essas aeronaves se tornam mais eficazes. Durante as missões, o F-16 pode atuar como um sistema de alerta antecipado para os demais jatos. Devido às suas superiores capacidades de detecção de ameaças, ele também tem uma ameaça de ataque mais potente, graças à sua versátil capacidade de atingir alvos no solo ou no ar. Agora é menos arriscado para a Ucrânia usar seus jatos da era soviética, que compõem a maior parte de seus caças, o que abre a porta para novos tipos de ataques contra a Rússia. Isso nos leva à questão: o que o F-16 oferece à Ucrânia nos frontes ofensivos e defensivos? Segundo um artigo da Euromaidan Press, de 25 de março, novos caças F-16 chegaram na Ucrânia. O F-16 oferece aos pilotos ucranianos a capacidade de abater mísseis de cruzeiro e drones, conforme mencionado pelo piloto de caça. Isso foi exemplificado em janeiro de 2025, quando um piloto ucraniano derrubou 6 mísseis de cruzeiro russos em uma única missão.
A façanha foi tão impressionante que o porta-voz do comando da Força Aérea Ucraniana, Yuri Ihnat, disse: "Dizem que até os americanos ficaram incrédulos com o que você fez ao falar com o piloto que concluiu a missão." É nessas capacidades defensivas que vemos o quanto o F-16 está realmente à frente dos jatos da era soviética. Antes dos caças dos Estados Unidos da América chegarem, a Ucrânia dependia de seus MiG-20 e 9s e Su-27 para enfrentar a constante ameaça de mísseis e bombas russas. Já sabemos por que essa não foi a melhor ideia, graças à nossa análise anterior da superior visibilidade do F-16 em relação a esses jatos da era soviética. O F-16, com seus radares avançados e mísseis, é muito mais eficaz neste papel, aponta Euromid e Press. O F-16 possui 3 tipos de mísseis quando configurado para defesa: o AIM-120C, AIM-9M e AIM-9X são mísseis Arar, capazes de derrubar mísseis de cruzeiro russos e drones que se aproximam. O AIM-100 em 20. 100 é um míssil de 12 pés que atinge velocidades de Mach 4 e uma altitude máxima de 100.000 pés. Compare isso com os drones Shahed mencionados anteriormente, que mesmo em versões mais antigas, estavam longe de alcançar Mach 1. É fácil entender o impacto desses mísseis. O AIM-120C tem alcance máximo de 81 km, permitindo que um piloto ucraniano de F-16 mantenha distância segura de um míssil de cruzeiro ou drone que se aproxima. O AIM-120C é a terceira variante do AIM-120 padrão, acertando diretamente o alvo, entregando um grande foguete motor que lhe dá um maior alcance e o torna mais rápido do que o AIM-120A e AIM-120B que vieram antes. Com sistemas de orientação aprimorados, obtém-se um míssil extremamente capaz. O AIM-9M é quase tão eficiente. É um míssil supersônico Arar que atinge velocidades de Mach 2,5. Não é tão poderoso quanto o AIM-120C. Também não pode viajar tão longe, com o míssil tendo um alcance entre 10 e 18 milhas. No entanto, sua ogiva de fragmentação de explosão anular explode para criar vários pedaços de estilhaços de metal que rasgam um alvo. Adicione um sistema de orientação por infravermelho à mistura, e o míssil é uma ótima escolha para lidar com mísseis de cruzeiro russos que se aproximam a uma distância mais curta. Finalmente, o AIM-910 é a variante mais recente do míssil Sidewinder dos Estados Unidos da América e um upgrade distinto sobre o AIM-9M. Ele possui o mesmo alcance, velocidade e peso de 86,18 kg e sistema de orientação por infravermelho do AIM-9M. No entanto, é construído com barbatanas menores e canards fixos à frente, que melhoram o desempenho de voo. Adicione um novo sistema de direção a jato, que melhora a agilidade após o lançamento, e você obtém um míssil ainda mais preciso. Esse trio de opções defensivas provou ser capaz de eliminar mísseis de cruzeiro e drones várias vezes na Ucrânia. No entanto, são as capacidades de ataque do F-16 que apresentam a mais recente ameaça à Rússia. Com o recebimento de mais F-16, a Ucrânia está mais confiante em enviá-los para as missões descritas pelo piloto entrevistado. De acordo com a Euromaidan Press, a Ucrânia agora pode passar de missões puramente defensivas para ataques ofensivos visando eliminar alvos russos. Ela também pode fazer isso em um ritmo muito mais rápido do que antes da chegada dos F-16. A Ucrânia se preparou bem para isso, diz a publicação. Recentemente, a Ucrânia lançou drones e mísseis contra lançadores de mísseis antiaéreos, radares e sistemas de guerra eletrônica russos, limpando o céu sobre alvos russos, permitindo que os F-16 assumam funções mais ofensivas. E tem se aproveitado disso. Em Kursk, a região russa foi alvo de uma contra-invasão ucraniana que fez a Rússia perder 93 assentamentos e cerca de 450 milhas quadradas de território em agosto. Desde 2024, a região tornou-se um campo de batalha crucial na guerra da Ucrânia, com Putin desesperado para expulsar a Ucrânia e remover a vantagem de negociação que vem com o controle de um pedaço do território russo. Euromaidan Press diz que a Ucrânia tem usado seus F-16S para ir ao ofensivo em Kursk.
Eles participaram de ataques aéreos recentes em posições, infraestrutura e quartéis generais militares russos em Kursk, causando danos significativos e sabotando os esforços russos, em conjunto com os MiGs ucranianos, segundo a publicação. O piloto entrevistado afirma que missões combinadas como essa são possíveis. A Ucrânia está cada vez mais utilizando seus F-16A, recém-adquiridos para realizar ataques terrestres. Isso era impossível para a Ucrânia anteriormente. Os MiG-29 lutam contra alvos terrestres, e os diversos jatos Sukhoi não eram capazes de superar as defesas aéreas russas. O F-16, com sua versatilidade aprimorada, expande as opções da Ucrânia. Militani destaca isso ao notar que agora existem várias imagens circulando de F-16 ucranianos ostentando essas precisas bombas aéreas, incluindo bombas de pequeno diâmetro, SDBs e munições de ataque direto conjunto, WJDMs. As SDBs são bombas para todos os climas de 250 libras, classificadas como munições guiadas. As bombas utilizam o sistema de posicionamento global, para rastrear e atingir seus alvos, além de fornecer dados em tempo real durante o voo, garantindo que atinjam o local desejado. Os F-16S da Ucrânia podem usar um sistema SDB completo, um suporte inteligente que carrega até 4 dessas potentes bombas. Uma vez lançado, um SDB pode atingir e danificar quase qualquer alvo prioritário, estacionário ou fixo. Aqui vemos a diferença entre as cargas ofensivas e defensivas do F-16. Os mísseis AIM mencionados são armas de alta velocidade criadas para rastrear e destruir outros armamentos velozes. Por outro lado, as SDBs atingem alvos no solo com força devastadora, como visto em Kursk. As bombas têm alcance de cerca de 74,05 km, o que pode explicar as missões combinadas realizadas pela Ucrânia. Os jatos soviéticos podem repelir ameaças próximas a um F-16 graças aos superiores sistemas de rastreamento dos jatos americanos, permitindo que o piloto do F-16 se aproxime o suficiente de um alvo para soltar suas SDBs. Melhor de tudo, para a Ucrânia, as SDBs são abundantes e baratas. A Força Aérea dos Estados Unidos da América possui 24 mil dessas poderosas bombas e 2 mil suportes para segurá-las. E é capaz de produzi-las a um baixo custo de apenas $40 mil por unidade. Se a Ucrânia mantiver seu relacionamento com os Estados Unidos da América, provavelmente receberá mais SDBs, aumentando a ameaça de ataque com os F-16. Temos as bombas planadoras JDAMAR, uma melhoria da Joint Direct Attack Munition Base. A JDAMAR possui alcance estendido devido a um kit especial de asas instalado. Isso permite que ela percorra até 81 km, o triplo do alcance de uma Joint Direct Attack Munition padrão, com um custo adicional de apenas $10 mil por unidade. A bomba foi introduzida no Exército dos Estados Unidos da América em 2015 e, como Yuri Ihnat explica, é mortal para as forças da Rússia. Essas bombas são um pouco menos potentes, mas extremamente precisas, ele diz. Ao comparar Joint Direct Attack Munition, ERs, com as próprias bombas deslizantes, Força Aérea Brasileira da Rússia, eu gostaria de ter mais dessas bombas para sucesso na frente. No momento, a Ucrânia não tem muitos Joint Direct Attack Munition, ERs. Os Estados Unidos da América forneceram alguns, com um oficial alegando que enviou o suficiente para realizar alguns ataques. Ainda assim, a bomba oferece mais opções para a Ucrânia e, combinada com SDBs, pode causar sérios danos a qualquer posição fixa russa. A combinação de capacidades ofensivas e defensivas dos F-16 explica o sucesso da Ucrânia com essas aeronaves desde agosto. Em 2024, a Ucrânia ainda enfrenta dificuldades para usar seus jatos americanos contra as bombas planadoras russas. O foco principal agora é o uso russo de bombas aéreas guiadas, afirma o piloto ucraniano entrevistado. Como mencionado, nem todas as direções estão completamente cobertas, mas nos esforçamos para cumprir as missões nessas áreas. Sabemos que não podemos nos aproximar o suficiente para destruir os portadores das bombas, mas um esforço complexo está em andamento. Em suma, apesar da Ucrânia estar usando o F-16 de forma mais ousada em ataques, ainda não se sente confiante para enfrentar pilotos russos em combate aéreo direto com a aeronave.
No entanto, está surgindo com outros truques, que incluem medidas de guerra eletrônica para interromper as operações dessas bombas, otimizando o ambiente e aprimorando a detecção, tanto para os porta-aviões quanto para as bombas guiadas, conforme a Ucrânia recebe mais F-16 e munições para confrontar os jatos de combate russos mais diretamente. Em breve, poderemos ouvir relatos sobre o uso de F-16 pela Ucrânia para enfrentar a ameaça das bombas planadoras russas. Por ora, está focado em eliminar mísseis de cruzeiro, drones e bombardear posições russas. Mas o que você acha de como a Ucrânia está usando seus F-16? Como a chegada de mais no futuro impactará a guerra? E para onde você vê a Ucrânia indo a seguir enquanto luta com a Rússia pela supremacia aérea? Conte-nos o que você pensa nos comentários e inscreva-se no The Military Show para mais atualizações sobre a guerra na Ucrânia.